DNA. Boa tarde, Santa Maria. Começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na CDN. Eu sou a jornalista Luísa Neves e o DNA conta com a técnica do nosso amigo Marcelo Cabala e produção de Eduarda Paz. Na próxima hora, nós te convidamos a ficar conosco e conhecer um pouquinho mais da história de algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação em Santa Maria e em outras cidades aqui da região central. E para falar um pouquinho mais sobre o nosso entrevistado de hoje, a gente volta para o ano de 1942. A Eduarda fez uma breve pesquisa, mas se tratando da pessoa que eu tenho aqui comigo, eu tenho certeza que se tiver algo errado aqui, ele mesmo vai me dizer. Em 1942, a princesa Isabel II do Reino Unido se alistou para o serviço militar. E foi criada a ONU, Organização das Nações Unidas. E iniciou a Batalha de Stalingrado. Estamos falando de um tempo em que o mundo passava pela Segunda Guerra. No Brasil, a unidade monetária passava a ser o cruzeiro. E o presidente era Getúlio Vargas. E o Brasil, em 1942, declarou guerra contra a Itália. Em Santa Maria, no mesmo ano, foi proclamada Nossa Senhora Medianeira como padroeira do Estado. E foi inaugurado o Hospital da Brigada Militar de Santa Maria, Hospital Isidoro Gai. Morreram neste ano Epitácio Pessoa, presidente do Brasil, a pintora da segunda fase do modernismo português, José Domingues Álvares, e o teólogo alemão Augusto Piper. Nasceram neste mesmo ano, estamos falando de 1942, o prefeito e engenheiro Evandro Ber, cantor e compositor Caetano Veloso e o cantor e compositor Tim Maia. E nesse mesmo ano, em 26 de outubro, nasceu o nosso convidado de hoje, James Pizarro. Boa tarde, James, seja bem-vindo. Boa tarde. Estamos tão felizes em te receber aqui, James. Já faz anos que conversamos por e-mail, trocamos muitas ideias, recebo muitos artigos do James aqui, tanto no Memória, que é a página do nosso coração, né, James? É verdade. Quanto nas páginas de opinião. Ele nasceu e cresceu na Rua Silva Jardim, a poucos metros do Parque Taimbé. Estudou a vida toda no Colégio Manuel Ribas, o Maneco. Casado com a ex-diretora da Escola Cícero Barreto, Vera Maria, que está aqui conosco hoje. Eu insisti para que ela ficasse aqui. De vez em quando eu vou perguntar alguma coisinha para ela. Eu não quero falar, Luísa, mas vamos ver. E ele é pai da Nara, da Cristina e do James. Em 1963, ingressou para o curso de agronomia na Universidade Federal de Santa Maria. E durante a graduação, foi o primeiro aluno monitor da disciplina na faculdade, é isso? Na faculdade. Na faculdade. Aos 24 anos, iniciou a carreira docente e foi um dos professores mais jovens da instituição. Deu aula por cerca de 40 anos no curso de Agronomia, Ciências Biológicas, Engenharia Florestal, Zootecnia e Geografia. E já participou de vários projetos durante a carreira, produziu e apresentou durante 26 anos o programa Antes que a Natureza Morra, primeiro programa educativo de conscientização ecológica da radiofonia brasileira. É cronista e escreve há mais de 50 anos para os jornais de Santa Maria, inclusive para o Diário, como eu já falei. E é membro do Conselho Superior da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural. Participou da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul, foi radioator da radionovela ecológica dirigida ao público infantil chamada As Aventuras do Sapinho Hortêncio, o Protetor das Espécies. E teria muito mais para falarmos aqui, só que aí nós não teríamos um programa de entrevista, né? Não caberia. James, mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado. Eu quero que tu me conte um pouquinho do teu tempo de guri, do menino James, onde tu foi criado. Olha, eu me criei ali na Rua Silva Jardim, no tempo que a Rua Silva Jardim não tinha aqueles barrancos. Quem é morador aqui em Santa Maria há anos
não deve saber que se chamava aquela zona ali Alto da Eira. Aí não sei por que cargas d'água, na década de 40, 50, a prefeitura mandou aterrar aquilo. E eu me criei ao longo do parque, onde hoje é o Parque Itaimbé. O Parque Itaimbé ali corria a céu aberto o chamado Arroio Cadena, sobre o qual foi feita a lenda de Imimbuí. O Arroio Cadena, parece mentira, o Arroio Cadena tinha lambaris, tinha rãs, tinha pererecas, tinha cágados, pequenas tartarugas de água doce, tinha cobras, tinha lagartixas, tinha taquareiras. Eu me criei ali. Tinha mamoneiros, que davam aquelas bolotas peludas que a gente jogava no rabo das vacas, etc. Era um bioma, era um microecossistema no centro da cidade. Hoje, aterrado e canalizado, sobre o qual se criou o Parque Itaimbé. Então eu me criei, até fico me lembrando agora, nunca tinha pensado nisso, que talvez aí tenha residido as minhas primeiras origens de influência para mim me transformar depois no professor de ecologia da universidade. Porque eu me criei no meio da natureza. No meio da natureza. E quais eram as brincadeiras, James? Qual era o teu contexto familiar? Tem irmãos? Eu tenho uma irmã que foi professora de francês e de português no Maneco. A minha brincadeira não era na rua. Eu sempre fui um excelente estudante, porque eu era filho de um pai, meu pai era enfermeiro no Centro de Saúde no Sandu. Saudosa memória, seu Alfeu Pizarro. Foi vereador em Santa Maria na legislatura do centenário da cidade, 1958. Ocupei depois o cargo de vereador também na Câmara. Ele era severo na educação. E eu morria de medo. Eu me lembro, inclusive, que um dia o meu pai me dizia: o dia que eu for chamado no colégio... Hoje seria impensável um pai dizer isso. Seria levado pro conselho. Ele me dizia: o dia que eu for chamado no colégio por tua causa, ou receber um bilhetinho da professora por tua causa, eu te quebro a pau. Bem assim. E isso, tu vê, eu vou fazer agora, dia 26 de outubro, eu vou fazer 80 anos. E essa frase até hoje está carimbada até hoje. na minha consciência. Segue estudando até hoje, né? Sigo estudando até hoje. Segue estudando. Claro que ele nunca dei razão para isso. Mas quando eu digo para os meus netos, eu tenho 6 netos, quando eu digo para os meus netos, quando eu dizia na docência, nas salas de aula, dos cursinhos, dos colégios e da universidade, que eu nunca na minha vida tinha matado uma aula, todo mundo ria, ninguém acreditava, ninguém acredita. Os caras me chamavam: pá, Pizarro, vamos espetar essa aula, já está passado. Deus o livre, me vinha a cara do velho Alfeu na cabeça e aquele: vou ter que quebrar pau. E aí nunca precisou, né? Nunca precisou. Então eu gostava muito de esportes individuais. Eu gostava muito de corrida, né? No Maneco, eu participava da corrida dos 5.000 metros e dos 10.000 metros nos chamados Jogos da Primavera, que era uma criação do Dr. Getúlio Vargas, que acontecia na semana que antecedia a Semana da Pátria. As disputas entre todas as modalidades de atletismo, modalidades esportivas, basquete, vôlei, futebol de salão, entre todas as escolas da cidade. Durava aproximadamente 3 semanas.
E como eu não tinha pendor assim para esportes coletivos, eu era muito magro, era magérrimo. E o professor, ele era coronel da brigada, professor, era chefe dos bombeiros na época, Vitor Hugo. Ele me disse: Pizarro, eu acho que tu dá para corrida, tio. Começou a me treinar. Primeiro começou a me dar, ele disse: para velocidade tu não serve. Mas eu tinha muito fôlego. E ele começou a me treinar para 500 metros, 1.000 metros. Depois comecei a correr 5.000 metros e 10.000 metros. Aí ele me arrumou para me treinar naquele REC-MEC. É um quartel que tem lá no bairro Perpétuo Socorro até hoje. Então eu ia 3 vezes por semana lá, e o comandante de lá que autorizou o meu treino, eu era um piá de 14, 15 anos, depois autorizou o massagista deles a me fazer massagem. Então, ficou muito tempo no atletismo, já? Fiquei tempo correndo, representando o Maneco. Depois eu adotei, anos depois, eu adotei também como esporte individual o tênis. E pratiquei tênis durante uns 30 anos, eu acho. E foi nessa fase que conheceu a Vera? Foi depois? Não, foi uma coisa muito curiosa. A irmã dela, eu passei a frequentar a casa dela por causa da irmã dela. A irmã dela era minha colega de 3 anos, durante os 3 anos do científico no Maneco. E eu frequentava a casa para estudar com a irmã dela e com outros colegas. Nunca senti... Ela era muito pequena. Eu tinha uns 16, 17 anos, quando comecei a frequentar a casa lá. Nós temos 3 anos de diferença, ela tinha 12. Ah, é. Seria um caso de pedofilia. Não pode. Não pode. Aí um dia, no 3º ano científico, durante o vestibular, eu acho que no início de janeiro, acho que um dia 12 de janeiro, eu estava fazendo o vestibular. Ela passou com as amigas na primeira quadra, hoje Calçadão. Eu me lembro como se fosse hoje. É bom que o ouvinte saiba que nada aqui foi combinado, é tudo ao sabor, nem sabia que ia falar. Não, agora eu perguntei assim. Nem sabia que ia falar nisso hoje. Eu ia passando no Calçadão, era o seguinte: as pessoas iam no Cine Glória, no cinema de noite. Depois do cinema, ia todo mundo para o Calçadão, que naquela época se chamava Primeira Quadra, era interrompido o trânsito. A rapaziada ficava toda no centro da cidade, no centro do Calçadão, e as gurias iam por uma calçada e voltavam pela outra. Iam por uma calçada, voltavam por outra, no máximo 2, 3 vezes, e iam para casa. As que ficavam mais tempo, eu me lembro que eram chamadas pelas mães e donas de casa, e as matronas e linguarudas da cidade eram chamadas de vassourinhas. Ficavam varrendo a rua, o Calçadão. E eu me lembro que ela estava até com um vestido amarelinho, isso fazem 57 anos, com as bolinhas brancas assim, olhou por cima do ombro da Madalena, que era uma prima dela, e olhou. E eu estava sozinho ali naquele bolinho. Eu digo: ué, será que foi para mim que ela me olhou? Aí eu cheguei, foi a primeira vez que deu aquele cutuque, assim, aquele mecanismo de sedução, aquela olhada por cima do ombro. Eu cheguei em casa e liguei para casa dela. Digo: vem cá, no maior peito do mundo, eu digo: aquela olhada por cima do ombro lá foi para mim que tu estava olhando? Assim, direto? Direto, como sempre foi. E ela disse, ficou aquele silêncio. Os mais longos 10 segundos que eu me lembro da minha vida. Ela disse: foi. Eu digo: então amanhã, era domingo, no outro dia, eu vou passar aí para te pegar para nós ir ao cinema. Pronto. E fizeram 53 anos de casamento agora. 56. 56, né, na semana passada. James, nós temos um quadro aqui, que é o diagnóstico, onde especialistas em James Pizarro mandaram um recadinho.
para ti. Nós vamos ouvir 2 desses diagnósticos, porque a gente tem muita história ainda aqui para ouvir. Eu estou aqui nessa linda homenagem para o professor James Pizarro, e eu poderia ficar falando aqui eternamente, mas eu gostaria de parabenizar ele merecidamente, porque ele é uma pessoa extraordinária, é um pai de família, um avô, um marido exemplar e um amigo que eu conquistei nesse longo desse tempo. Além da minha família, também ser amiga da família dele, minha mãe, meu pai, minha avó. Então, professor James Pizarro, meu segundo pai, lhe desejo tudo de bom. Um beijo no coração, te amamos muito. Oi, como ele diz, eu sou a nora predileta dele. É claro que ele diz isso porque eu sou a única nora. Bom, essa brincadeira eu acho que diz da construção do nosso laço, do nosso vínculo, e também da admiração que eu já tinha muito antes de ser a nora dele, por esse nome, né, professor James Pizarro. Então, a cada encontro que a gente tem, eu tenho a oportunidade de escutar sobre a história de Santa Maria, sobre a história da Universidade Federal de Santa Maria, sobre o movimento ecológico daqui, do estado do Rio Grande do Sul, do Brasil, inclusive, conversar sobre a política, sobre como que eram os movimentos dos jovens, a cultura, a arte, como que isso tudo se organizava em outra época. Então, eu envio esse áudio deixando registrado a minha admiração por essa pessoa, pela sua inteligência e por estar sempre aberto a esse diálogo. Beijo. Uma homenagem aí, quem são essas pessoas, James? O primeiro é um grande amigo meu, mais jovem do que eu, o Arthurzinho, muito conhecido aqui do Paulista, assim, trabalhou na Fiat durante quase 40 anos, é um filho agregado meu, o Arthurzinho, meu amigo do peito. Muito obrigado pelas palavras. É um amigaço do peito mesmo. E a outra é a Bruna. A nora preferida. Eu sempre respondendo os comentários dela no meu Facebook, eu digo, Bruna, minha nora predileta. Esses dias uma senhora comentou: bah, professor, o senhor é uma pessoa tão gentil, as suas outras noras não ficam bravas com o senhor. Eu digo, não, mas é que ela é a única. Ela é a única. Obrigado, Bruna. Vamos chamar então um breve intervalo e já voltamos com o DNA hoje com James Pizarro, que tem muitas histórias sobre Santa Maria para nos contar aqui. Dica Cislimpa. Você supermercadista já imaginou limpar sua loja enquanto os clientes estão dentro dela? A Cislimpa já está com os preços especiais Agas para que você possa garantir sua máquina de limpeza com condições muito especiais. Conheça tudo que há de mais moderno em máquinas de limpeza visitando o estande Cislimpa e Alfa Tenante na Expo Agas em Porto Alegre, de 23 a 25 de agosto. Cislimpa e Alfa Tenante na Expo Agas 2022. Cislimpa, sistemas de limpeza. Condomínios mais modernos, seguros e econômicos. É a tecnologia resolvendo problemas, agilizando o dia a dia e protegendo a nossa vida. Segundo a Secure Soluções Seguras, empresa que é referência em segurança no estado, a portaria remota é a solução com melhor custo-benefício. Além de reduzir os custos em até 75%, oferece controle total de quem entra e quem sai do condomínio. Tudo é controlado pela central de monitoramento 24 horas e também pelo morador. Com o aplicativo, é possível abrir portas e portões, acessar as câmeras ao vivo, autorizar a entrada de visitantes e muito mais. Tudo pelo celular. Portaria remota é segurança e economia. Marque uma visita técnica ao seu condomínio. Ligue 991 20 5355. Secure Soluções Seguras. Nós cuidamos de você. Não
perca a chance de comprar o seu novo SUVW Volkswagen. Vá a uma concessionária mais próxima e confira as ofertas. Oferta exclusiva pronta entrega na Pampeiro. T-Cross Highline 2222 a partir de 159.930 com 50% de entrada, saldo em 18 vezes sem juros ou 40% de entrada e saldo em 48 vezes com taxa 0,99 com as 3 primeiras revisões grátis. Mais que SUV, SUVW. Juntos salvamos vidas. Volkswagen. Chegou em Santa Maria a Clínica Face Doctor, especializada em rejuvenescimento e harmonização facial. Franquia focada em procedimentos não invasivos e já conhecida pela sua qualidade e sensibilidade com a particularidade de cada paciente. Está localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto, número 1357, Sala 1, Centro. Venha nos conhecer e faça uma avaliação. Ligue 55 99944 0405. DNA. Estamos de volta com DNA, Identidade da Nossa Gente. Eu sou a jornalista Luísa Neves e sigo ao lado do meu entrevistado de hoje, o meu querido James Pizarro. Eu digo meu querido porque a gente conversa faz muitos anos, viu, Vera? E eu fico, assim, admirada da memória do James. Às vezes eu chamo ele assim, né? Às vezes eu acordo, às vezes eu mando e-mail. James, cadê o artigo? 2 da tarde, ele tá já mandando, 3 horas o artigo tá aqui. E essa memória, essa vontade de escrever, a tua ligação com a cidade, com a universidade, conta pra nós, James, de onde vem tudo isso, como que se construiu toda essa história. Eu tinha um professor no Maneco. Eu sou de uma época que o Maneco tinha professores que viraram nome de rua, nome de escola. Por exemplo, Rômulo Zanchi era o diretor, meu professor de filosofia. Adelmo Simas Genro era o meu professor de português. Paulo Lauda era o meu professor de química. Constantino Reis era meu professor de física e por aí você vai. Para te ter uma ideia, eu sou da turma do terceiro científico A de 1963, a chamada Turma de Ouro do Maneco. Nós éramos 40 alunos e 39 passaram no vestibular num período que não tinha cursinhos ainda, e dessa turma de 39 saíram 11 primeiros lugares na cidade. Eu falo isso com orgulho. Eu fiz até para o diário uma página de memória chamada Turma do Maneco 1963, a Turma de Ouro do Maneco. Mas eu tinha um professor no Maneco chamado Edgar Libino Kleckner, que estudou na França, sabia francês, sabia grego, sabia latim, sabia tudo. Eu sentava sempre na primeira fila. Eu estendia o braço assim, a minha mão dava na mesa do professor. Eu não era santo. Eu era um demônio no pátio, no corredor, mas eu entrava dentro da sala e os meus colegas já diziam: o Pizarro dentro da sala é canonizado. Vocês podem chamar ele que ele não vira pro lado. Eu não falava com ninguém nem nada, eu era focado no que o professor dizia. Eu, dentro da sala, eu estava ali para estudar. Fora da sala de aula, eu me transformava. Né? E quando o Edgar, ele gostava muito de etimologia, desdobrar palavras. Eu sou apaixonado até hoje por isso. Tanto é que eu mando buscar em sebos no Brasil inteiro e tal, dicionários antigos de latim e de grego. E quando eu não tenho nada de novo para ler, eu decoro 20 palavras novas por dia, para aumentar o meu vocabulário e para treinar o meu cérebro para memória e para afastar o Alzheimer.
Isso eu aprendi com o professor Edgar Libino Kleckner. E quando ele estava dando aula, sobre cada palavra ele botava no quadro e dividia a palavra, prefixo, sufixo, prefixo e tal. Dizia a origem, se era grego, se era latim, se era tupi-guarani, se era árabe e tal. E contava um romance sobre cada palavra. E eu ficava viajando pelos anéis de Saturno, vendo a aula dele, e eu dizia aqui no meu cérebro, eu falava, um dia eu vou ser igual ao senhor. Eu, cá comigo, dizia, um dia eu vou dar aula, mas eu não vou dar aula só no colégio, em cursinho, eu vou dar aula na universidade. Aulas iguais a essa que o senhor está dando. Os alunos haverão de me admirar como eu admiro o senhor. Ele provocou isso dentro de mim. Anos depois, eu me transformei num professor jovem da universidade e também tem um lado meu religioso que é muito forte. Eu fiquei ministro da Eucaristia da Igreja Católica. E eu era ministro da Eucaristia no Santuário Basílica Medianeiro, dava a hóstia para as pessoas. E na igreja é assim, quando a pessoa é muito idosa e tem dificuldades de caminhar, em vez de entrar na fila para ir lá na frente e receber a hóstia, o ministro da Eucaristia vai lá no banco onde está sentado o idoso, E o padre me disse, Pizarro, tu vai ter que ir lá atrás, que o professor Edgar Libino sofreu uma séria cirurgia e tem dificuldades de caminhar. Quando eu chego lá, o professor Edgar era o meu herói da adolescência. Eu até me emociono falando esse troço. Eu dando hóstia para ele. E eu contei essa história para ele, ele me esperou depois da missa, eu disse para ele, o senhor espera depois da missa que eu preciso falar com o senhor. E eu contei essa história que eu contei aqui, eu contei para ele que eu tinha virado um professor baseado no modelo dele, que eu tinha dito para ele, um dia eu vou ser igual ao senhor. Sabe o que ele me disse, Luísa? Ele me disse, mentira, esse dia já passou há muitos anos. Tu ficasse muito melhor do que eu. Foi a melhor medalha que eu já recebi na minha vida. O Edgar também dito aquilo. Porque ele ouviu de outras pessoas que tinham sido alunos meus, ele ouviu comentários a respeito do meu desempenho dentro da aula, ele disse, não. Tu vê como ele foi generoso, né? Tu já ficasse muito melhor do que eu. Então, tu vê como o comportamento de um professor no secundário pode influenciar na cabeça de um aluno esquisito como eu era, fazendo com que eu me transformasse num docente universitário aplicado como eu fui. E que até hoje ensina, né, James? Até hoje, não saiu das salas de aula, mas até hoje nos ensina, né, através do exemplo, do legado, esse legado ambiental, daquilo que tu defende, do quanto tu defende a memória da cidade, o quanto tu defende as personalidades quando tu escreve uma memória a respeito de pessoas que muitos de nós nem não conhecemos, uns porque não moravam aqui, outros porque ainda não eram nascidos, e tu sempre valorizando, assim como tu valoriza esse professor, até hoje valorizando a nossa Santa Maria, a nossa história. O teu amor pela cidade, James, como que tu define o teu amor por essa Santa Maria que tu tanto defende, escreve e que preza, né, por ser uma Santa Maria que cuide mais do seu ambiente, da sua terra, das suas árvores? Olha, Santa Maria, se não fosse a Universidade Federal de Santa Maria, eu diria, há anos atrás, quando Santa Maria escolheu o Dr. Marianinho, que era o médico da minha avó, escolheu o Dr. Mariano como o gaúcho do século.
foi a escolha mais bem feita que já houve. Foi a pessoa mais importante que essa cidade já teve. Eu fico imaginando o que seria Santa Maria sem a universidade. O vislumbre de genialidade que teve o Mariano para criar universidades naquele descampado, naquela solidão de Camobi. Eu fui o orador da minha turma, fui escolhido por unanimidade como orador da minha turma em 1966, e eu fiz um discurso em forma de poema. Eu até sei o discurso de cor, mas eu me lembro que eu fiz o discurso para os invisíveis da universidade, para aqueles que ninguém se lembra. Não puxei saco de autoridade nenhuma de ninguém. Eu fiz o discurso para as faxineiras, para os motoristas, para os pedreiros, para os calceteiros, para os eletricistas, para os operários, para aqueles que, na solidão da planície de Camobi, faziam a excêntrica mistura entre a argamassa e o suor, erguendo naquela solidão o sonho do Dr. Mariano. Fiz o hino, eu me lembro bem, o Cine Glória cheio, eu digo, o vento que ora nos envolve chega a ser um hino na ramagem. Fiz uma coisa, fui aplaudido várias vezes durante o discurso pelos parentes, as mães e tudo. O Dr. Mariano pediu a cópia do discurso para colocar nos anais da universidade. A minha avó, Dona Olina, avó materna, pessoa que eu mais amei na minha vida, barbaridade, ela era cliente do Dr. Mariano. E o Dr. Mariano desceu lá de cima do palco do Cine Glória e foi lá embaixo cumprimentar a avó Olina. E ela disse para nós: imagina, meu filho, o Dr. Mariano veio aqui me cumprimentar, eu, humilde costureira, mas eu podia morrer hoje. Ela me disse: tu, um doutor. Ela pensava que eu era doutor. Eu, um reles agrônomo recém-formado, mas o Dr. Mariano veio aqui me cumprimentar, porque eu tinha sido o orador da turma e tudo. Mas tu vê que coisa maravilhosa isso. E olha esse legado, James. Às vezes eu acompanho a formatura dos teus filhos, a formatura dos teus netos, né? Sempre tem, né, Vera, um se formando ali. Pouco tempo eu acompanho nas redes sociais e eu vejo que essa semente, assim, desse teu amor pelo estudo, por Santa Maria, pela universidade, passou adiante, né? E outra coisa, Luísa, a universidade tem problemas? Tem. Qual é a instituição brasileira que não tem problema? Mas se o meu pai não teria condições de me sustentar em Porto Alegre se não fosse a universidade. Por isso que eu não admito que queiram destruir a universidade, criticando-a, criticarem o hospital universitário. Mas o que é isso? O dia que fecharem o hospital universitário, morrem 10, 15 pessoas por dia nas ruas e avenidas de Santa Maria. O maior patrimônio que tem em Santa Maria é a universidade. Nós temos que defendê-la com unhas e dentes, cerrar fileiras em torno dela. Eu jamais teria conhecido as 6, 7 universidades onde eu fui professor convidado como palestrante, os 222 municípios gaúchos onde eu fui como conferencista. Jamais teria sido pós-graduado, jamais teria feito palestras onde eu fui. O Dr. Mariano me dava os jogos de slides naquela época para mim fazer palestras a respeito da universidade. Uma vez eu falava em mais de uma cidade por dia. Uma vez falei em Santa Rosa de manhã, levado pela Pró-Reitoria de Extensão. Falei em Santa Rosa de manhã, em Santo Ângelo de tarde, e de noite falei
em Cruz Alta. Quando chegou em Cruz Alta, eu não tinha força para ficar de pé, porque eu falava entusiasmado. Se eu me entusiasmo ainda com 80 anos, tu imagina eu com 30, 35. Tiveram que me levar numa farmácia para me dar um glucoenergan na veia, para um energético, né? Para mim poder ficar de pé. E eu fazia aquilo com amor, porque eu tinha certeza que eu estava participando da construção de uma obra. Eu estava participando da construção de um Brasil maior. Quer dizer, onde é que está essa garra por construir uma obra como uma universidade? James, nós vamos ouvir mais 3 depoimentos aqui. E já vamos seguir falando esse assunto. Mais 3 recados aqui para ti. Meu nome é Amanda e eu sou neta do Pizarro. A primeira lembrança que eu tenho do meu avô é ele no seu escritório rodeado por livros. Até não sei se chama de escritório ou de biblioteca, porque as paredes da sala eram forradas distantes até o teto, cheio de livros, cadernos, jornais e revistas. Ele falava sobre os estudos dele com muito entusiasmo, e eu vejo que eu peguei isso dele. É como se fosse uma fome por conhecimento, um vício em aprender as coisas incríveis que a natureza e o mundo têm a nos mostrar. Ele nos ensinou a beleza do aprendizado, a nos encantar com as coisas que aprendemos. Esse fascínio dele pelo estudo marcou a nossa família, tanto os filhos quanto os netos. E esse é o maior legado que eu espero transmitir do meu avô para as próximas gerações de Pizarros. Eu gosto que ele brinca comigo. Eu acho bem engraçado quando ele diz que é biscoito. É muito engraçado isso. Você gosta do vovô? Eu gosto do vovô. Ele é tão divertido, faz tudo. E a vovó também. Eu gosto dos dois. Ele é muito divertido. Às vezes ele pede sempre pra comprar doce. É mesmo? Às vezes ele gosta de comer. Às vezes ele come muito doce e a vovó não deixa. Tá bom, manda um beijo pra ele então. Tchau! Oi, pai, aqui é a Narinha, tua filha mais velha. Lembranças a gente tem muitas, né, pai? Mas eu lembro especialmente, assim, das vezes que tu me levava na Rádio Universidade para gravar o programa. Tão legal, tão interessante aqueles estúdios, né? E depois a gente tomava café e comia croquete no bar ali embaixo. Das vezes que tu me levava, eu era pequena e tu me levava nas aulas no cursinho e eu participava, observava de todas as coisas que tu proporcionou pra gente em casa, especialmente leitura, né? A nossa casa sempre tinha muita revista, muito jornal, muito livro e também das pessoas interessantes com as quais tu convivia e a gente podia observar um ambiente muito intenso, assim, no que diz respeito a opiniões, a discussões interessantes. Então, tudo isso ajudou a formar as pessoas que nós somos hoje, né? Então, merecida homenagem. Um beijo. James, de quem são essas vozes? Assim vocês vão me matar do coração. A voz primeira foi da Amanda, a minha primeira neta. Amanda significa etimologicamente aquela que merece ser amada. Foi a minha primeira neta. Formada em engenharia da produção. Coisa mais querida do mundo. Obrigado, Amanda. Tu sabe que tu anda de skate no meu miocárdio. A Betânia é a minha neta número 6. A raspa do tacho, a que veio para me dar mais uma sobrevida. Já estou numa época que está quase na hora de partir do planeta Terra. Mas a Betânia está com 5 anos, veio me dar
uma sobrevida. Eu agradeço muito a Deus por isso. E a Narinha é a minha filha número 1. Não tinham testes de gravidez naquela época. Quando a Vera me disse, James, eu acho que eu estou grávida. E tinha que pegar a urina da esposa e dar uma injeção numa sapa. E depois a gente, alguns dias depois, pegar o resultado no laboratório. E quando deu o negativo, eu passei naquela época na Razão, sentei na máquina e escrevi uma crônica. Deu positivo, né? Deu positivo, escrevi, fui direto pro jornal, antes de dar o resultado para Vera, escrevi uma crônica que saiu no dia seguinte. Era o 3º mês de gravidez dela, eu já escrevia para minha filha essa, chamada Semi-Poema para meu filho futuro, não sabia que ia ser mulher ou homem, né? E dizia assim, ela já tem 52 anos agora, diz: mesmo antes de nascer eu já te quero, pois tu és fruta vermelha no ventre do meu amor. Quando nasceres o sol queimará mais forte, o sal arderá mais forte, o sol queimará mais forte, eu te ensinarei, eu te falarei em Gagarin e Frank Borman, os primeiros astronautas, como me falaram de Colombo e de Cabral, que eu já perdi em distantes aulas de geografia. Eu te ensinarei a ver a pomba branca e dócil pousada na antena da TV. E se à noite ouvires no vídeo o homem falar da guerra, eu te mentirei. Eu direi que ele fala assim porque a pomba não faz plantão noturno. Um dia sentirás minha mão nodosa, sentirás minha barba dura e sorrindo me dirás, papai. Quer dizer, eu já escrevia para essa guria que deu esse depoimento com 3 meses de vida intrauterina dela. Essa é a minha primeira filha, fonoaudióloga brilhante na zona de Panambi, tem 2 cursos de pós-graduação em fono e em psicopedagogia, trabalha com crianças autistas, atende 20 tantas cidades da zona norte e noroeste do estado. Nós vamos já Obrigado, minha filha. Chamar um intervalinho aqui enquanto o James se recupera das emoções. E eu já quero agradecer aqui a audiência, o Dinei Killing está dando parabéns ao programa, dizendo que o senhor é uma enciclopédia ambulante. A família aqui também, a Nara, a Cristina, estão mandando um abraço. A Nara perguntando cadê a mãe. Acho que tem que colocar a mãe ali para ela ver a mãe. Acho que o Marcelo já colocou. Cadê né? a mãe? A Cris, a Nara, a Fátima, a Marlinda dizendo também que programa bom. De olho aqui no sul de Minas. E vamos chamar um intervalinho, então já voltamos. Conheça o Essere Natura, um condomínio fechado e projetado para oferecer uma infraestrutura diferenciada, perfeito para quem busca uma experiência de vida completa, com 140 mil metros quadrados de área. O empreendimento garante muito conforto e as melhores vivências para a sua família. Construtora Icosaedro, 55-30-25-2020. Essere Natura, sua casa de campo no Recanto Maestro. Olá, somos a Odontologia Lauda. Estamos presentes na sua vida há 37 anos. Conheça a odontologia do futuro em nossas instalações. Lá planejamos e executamos 100% do nosso trabalho em reabilitação oral, próteses, cirurgias e implantes, tudo por computadores. Para cada problema seu, teremos uma solução ágil, moderna e de extrema qualidade. Dr. Paulo Lauda, CRO-RS 6461. Telefone 3223-1405. A
As férias de inverno já começaram aqui no Royal. A Montanha Russa Azul é diversão para toda a família. Venha fazer um passeio radical aqui no Royal de segunda a sábado, do meio-dia até as 22 horas. E no domingo, do meio-dia até as 20 horas. Mais informações, acesse nossas redes sociais. Royal Plaza Shopping. Compartilhando momentos. Chegou em Santa Maria a Clínica Face Doctor, especializada em rejuvenescimento e harmonização facial. Franquia focada em procedimentos não invasivos e já conhecida pela sua qualidade e sensibilidade com a particularidade de cada paciente. Está localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto, número 13, 57, Sala 1, Centro. Venha nos conhecer e faça uma avaliação. Ligue 55 999 44 0405. DNA. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sigo ao lado do nosso entrevistado de hoje, James Pizarro, e também da Vera Pizarro, que está conosco aqui para participar do programa, contar um pouquinho, ajudar um pouquinho aqui, né, Vera? Eu fiquei muito feliz que ela aceitou participar. O James, que é professor, ambientalista, escritor, cronista, radialista, até ator foi também, não sei mais. Eu fiquei preocupada como que a gente vai apresentar o James hoje, porque é muita atividade nessa história aí de 80 anos. James, me conta assim, tu gosta muito de escrever sobre as personalidades de Santa Maria, sobre as histórias que tu vê no dia a dia, o que tu vê da janela, né, os que tu escuta. Me conta, assim, tem alguma lembrança, alguma personalidade, assim, que não tem como tu destacar uma, né? Eu gosto muito de ler tuas histórias do vô, as histórias da Gari. Conta pra nós um pouco dessas histórias. Olha, o que veio, eu gosto muito de ir pela intuição, assim. Eu me lembrei agora, enquanto tu me perguntava isso, do sujeito que me deu o primeiro livro que eu ganhei na minha vida. Meu pai era enfermeiro do Centro de Saúde número 7, onde hoje, que funcionava ali na Rua do Acampamento, onde hoje é a Associação Italiana. Na Rua do Acampamento, ali funcionava. Ele foi responsável durante 40 anos pela sala de vacinação. Ele até me dizia, olha, eu conheço os braços e as bundas de milhares de santamarienses, porque eu dava a vacinação de todos os tipos de vacina durante 40 anos aqui. Eu ia levar café da manhã, porque ele saía daquele serviço e já pegava no outro, o SANDU, Serviço de Assistência Médica Domiciliar de Urgência, telefone 3225. Naquele tempo os telefones tinham apenas 2 dígitos. Onde eu trabalhei também, foi meu primeiro emprego federal. Fiz concurso público. Quando eu conheci a Vera, eu me apaixonei e tal, além das aulas particulares que eu dava, eu era professor no Santana. Aos domingos eu vendia pule no Prado, no Jockey Club, e eu precisava também de um emprego federal. Aí eu fiz concurso para 2 vagas, eram 100 e tantos candidatos, e eu logrei a aprovação e passei a comprar móveis usados e tal. Montei a casa e 2 anos e meio depois eu casei. Casei faltando 4 meses para me formar. E ali naquele centro de saúde tinha um agente sanitário gordo, um homem de uns 140, 150 quilos, que era muito amigo do Edmundo Cardoso, o teatrólogo. Sim, sim. Da Casa da Memória, marido da Terezinha. E gostava demais de livros e era amicíssimo do meu pai. E gostava muito de mim. E via que eu era apaixonado por livros, que lia muito e tal. E um dia
eu estava de aniversário e ele me chamou lá quando eu fui levar o café da manhã para o meu pai. O pai não podia ir até em casa para tomar café, porque ele saía, tinha 5 minutos para sair do emprego e ir para o outro. A família nossa era uma família que lutava com dificuldades. E ele veio, vem cá, guri. Enorme, com a cabeleira enorme, óculos na ponta do nariz. Quero te dar um presente. Aí eu abri o presente. Era um livro, capa dura, As Aventuras de Tibiquera, do Érico Veríssimo. Esse Aventuras de Tibiquera era um índio que nasceu quando descobriram o Brasil e ele ele é eterno, esse índio, e ele percorre toda a história do Brasil, a história do Brasil através do Tibiquera. E eu fiquei maravilhado com isso. Então, a personalidade, até escrevi uma crônica, já imortalizando. Vicente de Oliveira é o nome dele. Vicentão, o homem que me deu o primeiro livro. Vamos ouvir, então, mais 3 depoimentos, porque nós temos 5 minutinhos para encerrar o programa. Tá bom. Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou o James, sou o filho número 2 do professor. E falar do pai é muito fácil, né? Uma das maiores lembranças que eu tenho dele é o envolvimento dele com o movimento ecológico, né? Se as pessoas não sabem, esses morros aqui, principalmente virado para a região norte, Santa Maria, ali, Pedreira do Link, o Morro do Chapéu, como as Areieiras, né, lá do Verde, essas coisas ainda estão ali, aqueles morros ainda estão de pé, né? Algum deles se reconstruindo, né, de algumas cáries, porque existiam pedreiras ali. É tudo graças às ações do meu pai, né, com o movimento ecológico, a Associação Ecológica Irmã Sol e Irmã Lua, que é a associação ecológica dele, e a possibilidade que a gente teve na nossa adolescência e infância, conviver com pessoas como José Lutzenberger, né, que me chamava muita atenção. Eu sempre perguntava pro pai, por que o Lutzenberger não ri? E o pai disse, ele não conversa outra coisa a não ser ecologia e temas sérios para a vida da gente. Com o José Levingói, o seu Carneiro, o pai foi o primeiro conselheiro do interior do estado da Agapan. Isso foi uma coisa que me marcou muito. Tá bom? Beijo grande para vocês. Pai, beijão, te amo. Eu sou a Cristina, sou a 3ª filha, a caçula do James. E eu lembro quando a gente saía em Santa Maria para jantar fora, que o pai sempre gostou muito, e ele deixava a gente ir na banca do Dominique ou em outras bancas de revista e comprar muitas revistinhas, figurinhas e revistas de atividades e livros. O pai sempre foi um grande incentivador da leitura na nossa família, e eu acho que me influenciou muito no fato de eu ser hoje uma livreira, proprietária de um sebo. Então isso foi a maior influência que o pai exerceu sobre mim. Beijo. Nós estamos juntos há quase 60 anos, não é pouca coisa. Somos diferentes, mas formamos uma parceria. No fim tudo dá certo. O James é uma pessoa de gênio bem forte, teimoso, é difícil convencê-lo de que não tem razão. Às vezes é até impossível. Mas de outra forma, ele é amoroso, uma pessoa muito simples, sensível, chora até vendo um filme romântico. Ele é muito inteligente, gosta de estudar, está sempre atento a tudo, uma memória incrível. Ele tem um orgulho muito grande pelo nome Pizarro e procura passar isso para os filhos e netos, incentivando-os a leitura, estudo, essas coisas de colégio. Enfim, não imagino uma vida sem ele. É o meu amor. Chegamos ao fim, então, do nosso DNA hoje com James Pizarro e Vera Pizarro. Para quem queria ouvi-la, né, teve a oportunidade de ouvir, eu quero te agradecer, James, por ter aceitado esse convite e te pedir, assim, encarecidamente para voltar, porque não deu para conversar nem 1/3 do que a gente tinha planejado aqui. Agradeço aos depoimentos do meu filho, James, da minha filha Cristina,
orgulhos meus, e agradeço principalmente o companheirismo e a parceria da minha mulher. Eu sempre estou dizendo para minha família, quando nós nos reunimos, eles dizem que eu não tenho medo de nada. Eu quero dizer publicamente que a única coisa que eu tenho medo é que a minha mulher morra antes de mim. Que eu peço a Deus que me poupe disso. Agradeço a Luísa e agradeço a todos aqueles que tiveram a caridade de me ouvir hoje. E desculpe eu ter me emocionado muito, mas eu sou assim mesmo. Tchau. É isso aí, gente, num DNA tão especial como esse, que com certeza nós iremos reprisar. Nós encerramos o programa por aqui e voltamos amanhã às 4 da tarde.